Riscos psicossociais. O que os dados realmente estão dizendo? Quando falamos em avaliação de riscos psicossociais, normalmente pensamos no questionário, aplicação, coleta, tabulação e resultados. Mas existe uma etapa fundamental depois disso, a interpretação. Um resultado pode estar tecnicamente correto e, ainda assim, ser interpretado de maneira equivocada. É sobre isso que trata este case. A aplicação do questionário é apenas o começo. Depois da tabulação, precisamos responder: o que esses resultados significam para esta organização? Se analisarmos cada dimensão isoladamente, podemos produzir uma interpretação incompleta, e até equivocada, da realidade da empresa. O trabalho realmente começa quando os dados estão tabulados. Uma organização não produz apenas fatores de pressão. Ela também produz fatores de proteção. Podemos ter ritmo de trabalho, exigências quantitativas, insegurança e conflitos. Mas também podemos ter suporte social, qualidade da liderança, confiança, influência no trabalho e possibilidades de desenvolvimento. Por isso, não podemos olhar apenas para aquilo que pressiona. Precisamos considerar também aquilo que protege. E é a relação entre essas condições que ajuda a dar significado ao resultado. É nesse ponto que entra a COP/SOCOP Insight Matrix, a CIM. A CIM parte de um princípio fundamental da avaliação do COP/SOCOP. Os resultados devem ser compreendidos no contexto da organização, e não como dimensões isoladas. Por isso, consideramos conjuntamente pressões e proteções. Uma dimensão como exigências cognitivas, por exemplo, não deve ser automaticamente considerada um problema porque apresenta um percentual elevado. É preciso entender o que a pressiona e quais recursos organizacionais existem para enfrentá-la. Em outras palavras, não basta perguntar qual dimensão está ruim. É preciso entender a relação entre as pressões e as proteções. Aqui está um exemplo concreto. No caso analisado, 69,78% dos trabalhadores estavam na zona de risco para exigências cognitivas. À primeira vista, parece um problema. Mas será que é? Não necessariamente. O significado das exigências cognitivas depende de outras condições da organização, exigências quantitativas, ritmo de trabalho, influência e recursos de desenvolvimento, entre outras. Portanto, concluir simplesmente que 69,78% estão em risco, logo temos um problema, seria precipitado. É exatamente aí que a interpretação sistêmica faz diferença. E existe ainda uma segunda possibilidade muito importante. A mesma avaliação pode ser utilizada para antecipar vulnerabilidades organizacionais. Estamos falando de absenteísmo, presenteísmo e turnover. Normalmente, essas questões são tratadas depois que acontecem. Aqui a lógica é diferente. A partir dos mesmos dados da avaliação, podemos identificar quais dimensões podem estar contribuindo para essas vulnerabilidades. Assim, a empresa pode atuar antes que o problema se manifeste. Não estamos apenas olhando para o que aconteceu. Estamos procurando antecipar onde a organização pode estar vulnerável. O que este case demonstra é que um resultado elevado não significa, necessariamente, que exista um risco que exige intervenção. É preciso compreender o contexto e a relação entre pressões e proteções. Os mesmos dados também podem indicar dimensões associadas a vulnerabilidades futuras, como absenteísmo, presenteísmo e turnover. E há um cuidado importante. Uma interpretação inadequada pode criar problemas onde eles não existem, levando a decisões equivocadas e até a exposição jurídica desnecessária. O fundamental não é apenas medir. É interpretar corretamente antes de agir. E eu terminaria com uma ideia muito simples. Avaliar não é apenas medir. É saber interpretar o que foi medido.
O valor da avaliação está em transformar os dados em uma compreensão correta da realidade organizacional e, a partir dela, indicar onde a empresa realmente precisa atuar. Avaliar, interpretar e agir preventivamente.